Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. Ensaio sobre a independência de Angola e sua educação. A Europa invadiu a África há centenas de anos. Este movimento invasor foi e é extremamente hostil e violador das regras fundamentais das relações humanas. E tudo o que adveio ou advier daí é uma consequência direta e previsível desta agressão. Os povos sujeitos a esta invasão, devido ao egoísmo econômico dos dominadores e seu pensamento egocentrista, foram obrigados a lutar de diferentes maneiras, com graves consequências sociais, ambientais e econômicas. E nessa luta, pouco ou nenhum tempo havia para se ter uma visão holística da envolvência e das consequências. Os líderes dos povos lutadores, políticos e militares, foram obrigados a focarem-se simplesmente na luta armada e na luta política, pois, ainda hoje, as sociedades humanas, muitas, têm a dominação e exploração de outras sociedades como razão para a sua vivência, demonstrando isso pouca inteligência. Este tem sido um modus vivendi humano comum, pois, apesar destes milhares de anos de vivência, a maioria dos seres humanos ainda não desenvolveu uma inteligência social mais apurada, mais alargada e mais equilibrada. Razão esta que continua a motivar muitos países para as guerras de dominação, pseudo-soluções de seus problemas e de seu modo de estar na vida. Ainda hoje, século XXI, a humanidade, muitos de seus povos, buscam dominar os outros seres vivos, sem importar se é justo ou não, se é correto ou não, se é a maneira mais inteligente ou não de uma vivência planetária. A vida neste planeta demorou mais de 4.000 milhões de anos a se constituir, e a espécie humana tem apenas alguns milhões de anos, mas há um potencial de desenvolvimento de uma inteligência mais elevada. Angola, na sua luta pela independência, foi obrigada a utilizar a força militar e política e, como consequência, não teve possibilidades de aprofundar algumas questões muito pertinentes para se construir como nação. Com a Guerra da Independência, muitos cidadãos de origem portuguesa ou outras origens e que viviam ou nasceram em Angola, assustados, pois havia uma pressão militar muito grande, foram obrigados a abandonar Angola e muitos desses cidadãos eram quadros administrativos responsáveis do país em diferentes áreas, na educação, no desporto, na saúde, etc. Os aviões e navios portugueses acostavam nos portos ou pousavam nos aeroportos e rapidamente se enchiam de portugueses e angolanos, de todas as raças, querendo embarcar ou abandonar o novo país que se avizinhava. Não havia tempo para refletir e decidir, e foi assim que praticamente a maioria dos quadros
nas diferentes áreas foram embora e a nova nação ficou desprovida de técnicos capazes de manter e reconstruir o novo país. Tarefa esta muito difícil em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo. Para resolver esta difícil situação, as novas lideranças angolanas, políticas e militares, tiveram de decidir rapidamente e avançar com os poucos quadros que restaram e colocar novos cidadãos como responsáveis de tarefas administrativas. Se as lideranças angolanas à época tivessem oportunidade para refletir profundamente, teriam naturalmente percebido que os quadros, sejam eles quais forem, ao abandonarem o novo país, iriam gerar consequências muito graves para o desenvolvimento equilibrado do mesmo. Se, à época, as lideranças políticas e militares do novo país Angola tivessem decidido que os barcos e aviões não deveriam atracar ou pousar para transportar os cidadãos que apressadamente desejavam fugir da guerra, talvez esses cidadãos tivessem ficado e muitos dos quadros angolanos não tivessem ido embora, pois havia muitas pessoas que se consideravam angolanos. Há muitos exemplos em Angola de cidadãos de todas as raças e origens que ficaram após a independência e nada lhes aconteceu de maior risco. Talvez o novo país Angola tivesse sido reconstruído com mais cuidado e mais equilíbrio e mais estruturado, mas isso não foi feito, pois não havia tempo, à época, de uma forma geral, para tal, e Angola desmontou-se de seus quadros, o que foi trágico. Este ensaio não tem a pretensão de discutir se esta decisão era ou não possível, se era realizável e quais as implicações da mesma, mas certamente não seria uma decisão fácil de concretizar, pois haviam forças militares rivais, tanto a colonial como as nacionalistas. A África do Sul, com Nelson Mandela na liderança maior, alguns anos depois, na sua luta pela independência, ao observar a experiência de Angola com o abandono dos quadros, determinou que os navios e aviões não poderiam acostar ou pousar neste território à época da sua independência. E Nelson Mandela, ao tomar esta decisão, correu grandes riscos de perder a sua vida, pois haviam forças militares e políticas contrárias a esta decisão. Mas a liderança sul-africana manteve esta decisão e a maioria de seus quadros não abandonou o país, e a África do Sul resolveu, em grande parte, suas dificuldades naturais administrativas e hoje continua a ser um dos países mais desenvolvidos de África. Angola, desfeita de quadros e outros cidadãos, foi obrigada a sobreviver e a reconstruir-se como nação, mas, apesar de todas estas pedras no seu caminho, hoje mantém seu potencial de desenvolvimento. Mas nenhuma nação no mundo pode desenvolver-se equilibradamente se não tiver um sistema de educação elevado, de qualidade, com responsabilidade e excelência. Não adianta gastar dinheiro na construção de paredes de escolas se depois não houverem mestres capazes de, com seu exemplo,
serem modelos de desenvolvimento para os estudantes. O que adianta um professor querer ensinar seus alunos se ele mesmo está em situação periclitante e seus alunos percebem, intuem, que seu mestre não aplica em si as teorias que diz ensinar e sua vida não é o melhor exemplo? Não adianta simplesmente construir paredes de escolas, pois isso é gastar dinheiro, não é investimento. É melhor ter uma escola de referência do que ter diversas escolas que não são referência, pois isso é entreter o tempo dos jovens, é passar o tempo aprendendo pouco ou nada. Por exemplo, é melhor ter uma biblioteca ou um centro de informação excelente do que ter várias bibliotecas sem qualidade e com poucas opções de estudo, pois a mediocridade não eleva o status quo do indivíduo ou do grupo. A mediocridade pode até criar uma ilusão, mas certamente não traz resultados sustentáveis em todos os sentidos, a médio e longo prazo. Se uma nação, na sua reconstrução, não der os primeiros passos, investindo em si própria, no seu cidadão local, está a criar uma aparência de nação, não está a construir um alicerce capaz de suportar as paredes, o telhado e a chuva. Angola não está no ranking dos melhores sistemas educativos em África. Qual será a melhor maneira para se melhorar a construção de uma estrada educacional mais equilibrada? Até hoje, nenhuma escola em Angola, que se saiba, conhece a maioria de seus autores locais, seus autores municipais e seus autores provinciais. E há também países no mundo, europeus, americanos, orientais, etc., que pouco investem nos seus autores locais, pouca importância lhes dão, o que é um grave erro, e basta olhar para esses países e vislumbrar seu desenvolvimento real e sustentável. Nesses países referidos no parágrafo anterior e em Angola em particular, até hoje, por diversas razões financeiras e tecnológicas, os autores locais continuam desconhecidos, pois as suas obras estão ainda nas gavetas, prontas para nascerem e se tornarem importantes modelos de desenvolvimento educacional local. Em Angola, em especial na Huila, nestes últimos 4 anos, desde 2020, a ASAUILA, Associação de Autores na Huila, descobriu mais de 50 autores huilanos, com suas obras engavetadas, e publicou estas obras no seu portal. E, por vezes e por desconhecimento, disse que pouco se lê, mas por que a Huila tinha e tem tantos autores desconhecidos ainda? E as outras províncias? Talvez possam haver surpresas muito importantes e é preciso descobrir esses diamantes. Aonde estão esses autores locais? Aonde estão as escolas a motivar esses autores, desconhecidos ainda, e a trazê-los para a ribalta educacional? Há escolas em Angola que conhecem ou ouviram falar de Saramago, figura proeminente da cultura latina, e, com certeza, é necessário que as universidades e outras escolas tenham acesso ao pensamento deste autor português e outros autores nacionais e internacionais. Mas, insistindo, quais as escolas em Angola que são conhecedoras da maioria de seus autores locais?
Quais? Não devem ser muitas, e talvez até sejam muito raras as que conhecem alguns autores locais e convivem com eles nos seus espaços locais, dia a dia. Mas questiona-se como é possível que uma escola se desenvolva educacionalmente, se eleve para um patamar de desenvolvimento sustentado, se as referências culturais locais desses estudantes, desses jovens, não existem ou são apenas teóricas, através de algum livro de história que por acaso lhes passou perto, como o vento transportando o perfume silvestre da floresta. As referências culturais externas são também importantes, mas primeiro é necessário conhecer a cultura local, as referências locais, base de sustentação de qualquer nação, e esse passo só é possível motivando-se o surgimento dos autores locais. Há necessidade urgente de se levantar esta questão, pensar futuro, agir local, pensar no presente e futuro mais sustentável. Senão Angola pode perder seu rumo e com certeza outros virão do exterior para dominar e explorar a ignorância, e basta olhar o mundo desde o passado até hoje, e assim será no futuro, se a educação local não subir para um patamar mais elevado. É a lei do ser humano, seu instinto de luta pela sobrevivência. É a lei do mais forte, e só quem estiver num patamar educacional mais elevado talvez consiga sobreviver melhor. Talvez. Angola precisa urgentemente de conhecer quem são seus autores locais, cada comuna, cada município, cada província, e só depois estudar os autores nacionais e os internacionais. Não há outro modo de construir um desenvolvimento sustentado. Como pode uma escola convidar um autor não local para tertúlias com seus alunos, para conversarem sobre o conhecimento, sobre outros pensamentos, sobre diferentes culturas, etc., se é difícil trazer esse autor para essa escola, por ser caro, exigir tempo, deslocações, oportunidades de encontros, etc. É mais importante, mais interessante, mais correto e financeiramente mais fácil convidar os autores locais para tertúlias nas escolas locais, motivando estes autores, motivando os alunos, motivando estas escolas e os alunos destas escolas terem referências locais e até também se desenvolverem como autores locais, base de todo o desenvolvimento da inteligência humana. É como aprender a ler. São necessárias palavras locais para se aprender a ler e escrever corretamente. Se forem utilizadas palavras de outros locais, é muito mais difícil este aprendizado. Qual é o melhor caminho, o mais equilibrado, para um desenvolvimento educacional local? É preciso mais investimento financeiro ou é preciso mais investimento mental? E sem desenvolvimento mental local, não há possibilidades de um desenvolvimento municipal. Não há possibilidades de um desenvolvimento provincial. Não há possibilidades de um desenvolvimento nacional. Todo o prêmio Nobel um dia foi e continua a ser um autor local.
O próximo presidente da República nasce de um autor local. Os próximos governadores, administradores, diretores, cientistas, professores, etc., nascem do autor local. Quanto mais motivação houver pelo autor local, mais a nação se desenvolve. É necessário, então, Angola corrigir este seu caminhar educacional e dar um passo maior no reconhecimento e motivação dos seus autores locais. Motivar as escolas locais, convidando para a tertúlia estes autores, e talvez depois se consiga criar uma educação mais alicerçada num desenvolvimento sustentado da nação angolana.